Será que ainda dá tempo de estudar e passar no Enem desse ano? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar duas variáveis. Qual a sua base e qual o seu método de estudo? Ou seja, como que você vai estudar? No começo do ano, se você vai começar em janeiro, fevereiro, a sua base ela não tem tanta importância assim, porque você tem tempo suficiente para conseguir construir uma boa base e conseguir chegar na prova do Enem preparado. Quanto mais o tempo passa, ou seja, quanto mais a gente se aproxima da prova que vai acontecer em novembro, a partir da metade do ano, por exemplo, maior a importância da sua base. Então, em uma relação lógica, quanto mais tempo você tem para se preparar, menor precisa ser a sua base. Então, se você está no início, por exemplo, do ensino médio, você tem 3 anos para se preparar, a sua base não é tão relevante, porque você tem o primeiro ano do ensino médio para construir a sua base, o segundo ano, e aí no terceiro ano você pode focar mais nas provas antigas e vai evoluindo com o tempo. Mas quando você já está no último ano do ensino médio, terceiro ano, e você deseja ser aprovado direto, e já falta 7 meses, 6 meses para a prova do Enem, a sua base ela é muito importante para a gente definir se ainda dá tempo de você ser aprovado esse ano. É fato que se você quer passar em um curso muito concorrido como medicina, geralmente você vai levar alguns anos para ser aprovado, geralmente 3, 4 anos os alunos ficam ali estudando. E aí entra a importância do método, ou seja, como você vai estudar. Se você quiser encurtar esse tempo e ser aprovado, por exemplo, dentro de um ano, como estudar é o fator fundamental, além, claro, da base prévia que você precisa ter. Só que quanto mais o tempo passa e mais a gente se aproxima da prova, o método acaba perdendo a efetividade. Ou seja, se faltar 2 meses para a prova do Enem, mesmo que você utilize os melhores métodos, mesmo que você utilize as melhores ferramentas, tenha muito foco, disciplina, determinação, ainda assim você talvez não consiga a sua aprovação. Por quê? Porque o que vai ser fundamental ali é ter uma base de estudo prévia. Então é justamente por isso que a primeira coisa que você precisa fazer agora, pensando em será que ainda vai dar tempo de eu estudar para passar, é identifique o seu nível de estudo. Esse é o primeiro passo essencial para você que quer saber quanto tempo você ainda vai levar para ser aprovado. Se você é um aluno que não tem base nenhuma, talvez você leve mais tempo, porque a primeira coisa que você vai precisar fazer é construir essa base e depois começar a lapidar os assuntos que vão cair na sua prova e dominando cada vez mais assuntos até atingir o nível que você quer chegar. Se você já é um aluno que tem base de estudo, talvez o tempo para ser aprovado vai ser bem menor, porque aí basta você adaptar o seu método, ou seja, utilizar boas ferramentas, boas técnicas de estudo e você consegue passar em alguns meses. Sendo um aluno com base, o seu foco precisa ser total no seu planejamento. Quanto melhor for o seu planejamento até a prova, quanto melhor for as suas revisões, aplicar ali as estratégias de prova, começar a fazer as provas antigas, começar a trabalhar ali com as lacunas, começar a trabalhar com boas listas, saber trabalhar na incidência de prova, ou seja, dominar principalmente os assuntos que você sabe que vai cair e dominar desde o nível mais superficial até o nível mais aprofundado e garantir que você vai chegar na prova preparado, com uma boa estratégia de prova e com um bom psicológico também para aquela prova. Agora, a grande preocupação é quando você é um aluno sem base, porque quando você é um aluno sem base, você tende a cometer muitos erros. Eu quero justamente destacar alguns dos erros que os alunos cometem quando não tem base, e é justamente esses erros que te afastam cada vez mais da sua aprovação, fazendo com que, mesmo que você tivesse alguma chance de ser aprovado esse ano, cometendo esses erros, você anula totalmente a sua chance de passar esse ano, talvez até de passar nos próximos. Cuidado com os atalhos. Geralmente o desespero toma conta daqueles alunos que vão começar a iniciar para a prova do Enem e percebem que falta um pouco tempo. Falta 7 meses, 6 meses, 4 meses, 3 meses para a prova. E aí você começa a tentar buscar alguns atalhos para te fazer sair um pouco mais na frente ou tentar recuperar o tempo perdido. É aí que você se depara com técnicas milagrosas, métodos milagrosos. Você começa a se ver seduzido por métodos que vão te fazer aprender o conteúdo em 30 dias. Você se vê ali seduzido por técnicas que vão te fazer aprender muito mais rápido em um tempo recorde, sem precisar nem estudar. E claro, se você estiver procurando isso, você vai achar com certeza muitos conteúdos, cursos, PDFs que falam exatamente sobre isso, já que se você procura, alguém vai te vender. Mas infelizmente é justamente esses atalhos que acabam te colocando cada vez mais longe da sua aprovação. Não existe aprovação fácil, sem esforço, sem disciplina, sem determinação, sem dedicação. Infelizmente você não vai aprender todos os conteúdos em 30 dias. Na realidade, essa pressa vai te colocar cada vez mais longe e você vai levar mais tempo para passar do que aquele aluno que estudou com calma e com qualidade. Foque nos pré-requisitos da sua prova. Saber o que tem mais recorrência na prova do Enem é muito importante, isso é óbvio. Você precisa saber o que cai na sua prova e principalmente dominar os assuntos que caem na prova. Mas não adianta apenas você estudar
o que mais cai. É importante saber o que mais cai e se guiar pelo que mais cai, mas não apenas estudar o que mais cai. Isso porque cada disciplina da prova do Enem tem seus pré-requisitos. Então não adianta, por exemplo, você pegar a prova de matemática, onde a gente tem ali assuntos mais incidentes, que são estatística, geometria, função, sem saber as propriedades básicas da matemática, mais vezes menos, multiplicação, MMC, MDC. Até mesmo a própria matemática básica, a razão e proporção, precisa ter esses pré-requisitos antes. A mesma coisa acontece nas disciplinas de biologia, de química, por exemplo. Mesmo sabendo o que mais vai cair na sua prova, reações orgânicas, estequiometria, você vai precisar dominar alguns assuntos que são pré-requisitos, como por exemplo a atomística. Conhecer a recorrência da prova é um fator determinante para sua aprovação, mas a partir de outra determinada etapa. Ou seja, o aluno que vai iniciar agora da base, ele precisa focar em dominar a base e não em estudar o que mais cai para a prova. Falando principalmente de estudar, eu quero te fazer uma pergunta: decorar ou aprender? Tome cuidado, talvez você esteja focando demais em decorar e esteja esquecendo de aprender o conteúdo. Se o seu objetivo é construir um aprendizado sólido de longo prazo, que é o aprendizado que você precisa ter para ser aprovado em uma prova como a prova do Enem ou de outros vestibulares ou qualquer concurso que você for prestar, você precisa começar a entender o que você estuda. Não adianta você focar demais em macetes, musiquinhas, para decorar fórmulas, sem você entender para que serve e como que deve ser usado. Em um primeiro momento, o macete, a musiquinha, ela pode te ajudar a memorizar e a partir disso você vai ter que buscar um entendimento. Utilizar às vezes um mnemônico, os palácios da memória, algumas técnicas para memorizar com mais facilidade é útil para o seu estudo, mas só vai ser útil se você conseguir lembrar e saber como usar e entender também a aplicabilidade daquela fórmula, daquele conceito, daquela definição. É muito perigoso você focar demais em decorar, principalmente focando numa prova de curto prazo, principalmente se faltar poucos meses para a prova do Enem, pois se você não for aprovado, você não vai conseguir utilizar esse conhecimento no próximo ano, afinal você vai perder ele, pois você não aprendeu. E é aí que deve subir um alerta para você. Se o seu objetivo realmente é ser aprovado na prova do Enem, você precisa considerar que talvez a sua aprovação ela não venha esse ano e você precise de mais um ano. E tudo que você está fazendo para esse ano tem que ser usado no ano que vem. Você não pode estudar sem considerar um aprendizado que vai continuar no próximo ano. Já pensou se você não passa e aí vai ter que recomeçar tudo do zero? Ou seja, você não passa e continua cada vez longe da sua aprovação, você não se aproxima. Você sempre volta para a etapa inicial. Eu já destaquei 3 pontos aqui para você. O primeiro deles foi cuidar com os atalhos. Depois eu falei um pouquinho sobre pré-requisitos. E agora eu te alertei sobre decorar e aprender. Só que eu quero trazer mais um alerta. Provas antigas. Provas antigas não é um método. Todo aprovado quando passa no Enem, num concurso ou em qualquer outra prova, sempre fala: olha, eu fiz todas as provas antigas, eu fiz muitas provas antigas, isso me ajudou a aprender. E aí a gente criou uma falsa ilusão de que fazer as provas antigas era o segredo da aprovação. E na realidade, fazer provas antigas não é segredo da aprovação. Isso porque não tem sentido nenhum você fazer provas antigas sem ter uma base do conteúdo. As provas antigas têm um papel fundamental de te mostrar a forma com que aquele assunto é cobrado na prova, mas principalmente de testar o seu conhecimento e principalmente de te preparar para o dia da prova, ou seja, simular o ambiente do dia da prova. Agora, quando você não tem nem a base prévia dos assuntos, fazer as provas antigas vai cada vez mais te afastar da aprovação, além de matar a sua motivação do estudo. Imagine que você pega uma prova de matemática hoje, sem ter conhecimento nenhum da prova, sem ter estudado nem as propriedades básicas, nem ter estudado mesmo as propriedades básicas, mais vezes menos multiplicação, e você não consegue resolver nenhuma questão das 45 que vão cair na prova do Enem. De que serviu sua prova antiga? Você acha que você realmente vai aprender alguma coisa? Você acha que apenas assistir ali a resolução da questão vai te trazer o conhecimento que você precisa? Novamente, você vai estar buscando um atalho. Agora, quando você foca primeiro em construir uma certa base, domina ali alguns conteúdos e começa a inserir essas provas antigas aos poucos na sua preparação, aí sim você tem um estudo muito mais ativo e efetivo pensado no longo prazo. Ou seja, você vai ver um crescimento junto com as provas. Você já começa a prova tendo um desempenho, ou seja, acertando 60% daquela prova, e conforme você vai estudando cada semana, você vai vendo esse desempenho subindo junto com o que você estuda, junto com o que você avança no seu cronograma. Aí sim essas provas fazem sentido. Aí sim você já tem uma base. E agora você vai dominando assunto por assunto e aumentando cada vez mais o seu domínio de prova, até chegar no nível que você deseja para ser aprovado. Um nível de 80% de acerto, 90% de acerto naquela prova. Perceba que tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo, ele volta para um ponto muito importante. Os seus objetivos estão alinhados? O seu objetivo desse ano, ele precisa estar alinhado com o objetivo da aprovação na prova e também com o objetivo da preparação que vai continuar no ano que vem. Isso mesmo. Não adianta você estudar apenas pensando na prova desse ano. Você precisa pensar numa preparação de longo prazo, ou seja, uma preparação que vai ter início, meio e fim. E o fim não é a prova. Você tem toda uma matriz de conteúdo, uma matriz de matemática, de biologia, de química e de física para você estudar com qualidade. Então não faz sentido você querer correr no conteúdo para você terminar tudo com muita pressa até a prova sem aprender com grande qualidade. Pois o resultado é muito óbvio. Tendo um estudo superficial, você não
não vai estar preparado a nível de passar naquela prova, principalmente em um curso muito concorrido como o curso de medicina. O seu desempenho, por mais que ele seja bom, ele não será suficiente e você vai ter que novamente se preparar para a prova do ano que vem. Só que aí você vai se ver numa péssima situação. A situação em que você não consegue partir do ponto que você estava. Você precisa recomeçar, pois você não construiu um aprendizado sólido. Ou seja, tudo que você fez no ano anterior você não aprendeu. E talvez é isso que aconteceu até no ano passado com você. Talvez ano passado você estudou muito, mas não aprendeu. E esse ano você teve que voltar de novo do início, tudo do zero, para tentar aprender o conteúdo, sendo que você poderia ter continuado de onde parou. Estaria muito mais próximo da sua aprovação. Eu preciso que você entenda que o início do estudo, ele pode ser um pouco mais conturbado, você pode ter um pouco mais de medo, pode ser mais cansativo. Então você que está agora aqui me assistindo, presta atenção. Comece do jeito que você está, com o que você tem. Não espere o momento perfeito, não espere saber se ainda dá tempo ou não. Se eu pudesse te dar uma dica para começar agora, eu falaria: inicie com o que mais importa para sua prova. Ou seja, você já sabe que para a prova do Enem, o que mais importa, de começo mesmo, é a matemática e a redação. A redação é a área mais importante, a matemática é a área que mais pontua e é a área também que é base para biologia, para química, para física, para geografia. Em todas as outras áreas você vai utilizar um pouco da base da matemática, então essas duas disciplinas têm que ser as primeiras para começar. Começando com elas, você já vai estar fazendo alguma coisa, nem que seja 2 horas por dia. Você que está no ensino médio, por exemplo. E Renato, eu tenho mais horas, eu tenho 4 horas, 6 horas, eu tenho o dia todo para estudar. Então a partir disso, você começa a aumentar o seu quadro de horários colocando as outras disciplinas de natureza e humanas. Até você conseguir estudar todas as disciplinas da sua prova dentro da semana com grande qualidade, mas sem se matar de estudar, sem pensar em correr no estudo. Foque realmente em aprender com qualidade cada assunto, cada mês. A pergunta: ainda dá tempo de estudar para passar? Sim, ainda dá tempo, mas o que você realmente deveria se perguntar é: você é capaz de passar ainda esse ano? Bom, Renato, se eu já tenho uma certa base e eu tô entendendo agora, eu tô começando a aprender sobre método, então eu acho que sim, esse ano eu sou capaz de ser aprovado. Bom, Renato, eu não tenho base de estudo e eu não sei nada sobre como estudar. Bom, então talvez esse ano não seja o meu ano ainda da aprovação, porque eu vou levar alguns meses para construir essa base e ao mesmo tempo eu vou ir estudando sobre técnica, sobre métodos, vou ir consumindo o seu conteúdo, vou ir te seguindo e vou aprendendo cada vez mais como estudar, e no ano que vem talvez eu esteja cada vez mais próximo da minha aprovação e eu consiga passar. Isso se chama maturidade de estudo. Infelizmente eu não quero aqui mais te iludir, eu não quero trazer um conteúdo superficial, eu quero realmente falar o que eu penso e o que eu acho que vai agregar na sua aprovação. Eu acredito que você que assistiu esse vídeo por completo entendeu a mensagem, entendeu os pontos que você precisa tomar cuidado e os caminhos que você deve começar a seguir. Se você realmente gostou desse vídeo, eu quero que você deixe um like ali para mostrar realmente que você gostou, incentivar aqui mais o canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, desse estilo de vídeo, do conteúdo que eu trouxe aqui para você. Se está gostando, se quer mais vídeos nesse estilo, quais dicas, quais dúvidas você tem, quais medos, anseios que você quer que a gente trabalhe aqui, e eu posso te ajudar trazendo um conteúdo de muita qualidade para sua aprovação. Caso você não conheça o meu trabalho também, eu tenho ali uma comunidade de estudo chamada Comunidade On Fire Academy. A On Fire Academy surgiu através de um método que eu desenvolvi ali para ajudar os alunos a começarem a estudar. E não é um método mágico nem revolucionário, basicamente eu ensino o que já está comprovado pela ciência, só que eu simplifico os processos ensinando para os alunos como estudar com eficiência e qualidade, como estudar e absorver mais conteúdo, memorizar o conteúdo com muito mais facilidade. E o objetivo que eu tive ali foi realmente criar uma comunidade para todo mundo se ajudar. Então hoje a On Fire tem mais de 6.000 alunos, a gente tem uma comunidade gigantesca no Discord, eu desenvolvi mais, a gente construiu uma plataforma de questões, a gente tem plataforma de redação e ali dentro também tem as aulas e mentorias que vão te ajudando a lapidar e ter ali um estudo com muito mais qualidade, com muito mais objetividade. E claro, se você entende, a partir do momento que você já tem uma base e depois da base o diferencial é saber estudar, se você sabe estudar e já tem a base, você está cada vez mais próximo da aprovação, você encurta o tempo. E é isso justamente que eu quero trabalhar com você. É isso, espero que você tenha gostado, valeu, até a próxima.